Olá pessoal, nessa nossa terceira revisão da nossa disciplina de CAD, tá? Nós vamos aí dar um pouquinho mais de continuidade a alguns comandos do AutoCAD e hoje vamos ver aí 4 comandos muito utilizados no AutoCAD, são chamados comandos de edição: o comando Move, o comando Copy, o comando Rotate, né, de rotacionar, e o comando Scale, de aumentar aí, né, e reduzir aí fatores de escala. Vamos aqui iniciar então o nosso desenho. Tá? Novamente eu vou liberar minha tela e aqui, tá? Se a gente voltar lá na aula passada, né, vamos pegar um exemplo aqui de um painel solar. Eu vou recortar esse painel, tá? Eu vou recortar ele aqui, vou dar aqui um Ctrl C, vou copiar aqui para o meu AutoCAD para facilitar a minha visão, e eu quero fazer usando essas dimensões aqui, né? Quero usar essas dimensões para desenhar esse painel. Ok, então vou chamar o comando Line, clico num ponto qualquer da minha tela, tá? Hoje eu vou desenhar esse, não em milímetros, novamente em centímetros. Vou ligar o F8, porque eu quero construir linhas, né, horizontais. Então vou digitar aqui 2227, vou fazer em milímetros mesmo, 2274, tá? Por 1134, 2274. Posso aqui agora, gente, como eu comecei lá, né, posso clicar com o meu F3 aqui, né, eu posso clicar e finalizar, posso digitar a letra C e finalizar, ou eu posso digitar 1134. Todas as formas aqui conclui, né, com o Enter no final. Ok, fiz o meu painel. Então vamos lá. O primeiro comando que nós vamos aprender aqui, né, é o comando Move. Então basta você digitar a letra M e dar Enter, tá? E aí o AutoCAD pede para você selecionar o objeto. Então vamos aqui ver como é que a gente pode, tá? A gente tem que ler aqui, ó, na barra de comando. O AutoCAD está pedindo, tá? Comando Move, Select Object. Select Object. Então é o primeiro passo. Como é que a gente faz isso aí no AutoCAD? Bom, para selecionar um objeto, eu posso clicar da direita para a esquerda, abrindo essa tela verde. Tudo que estiver dentro será selecionado, ou tudo que o AutoCAD encostar será selecionado. Também eu posso selecionar o objeto da esquerda para a direita. E aqui garanto que tudo que estiver dentro inteiro será selecionado. Bom, feito isso, o AutoCAD ele nos pede para especificar um base point. O base point nada mais é, o base point nada mais é do que um ponto de referência. Esse ponto de referência é o ponto que será movido o meu objeto. Então, para a gente fazer isso, nós precisamos o quê? Determinar um ponto de referência. Por exemplo, nessa figura, o ponto de referência normalmente é um dos cantos. Então, como eu sei que o meu desenho tem essas dimensões, eu vou clicar nesse ponto e aí eu vou mover. Se eu estou com o F3 ligado, veja que ele funciona, né? O F3 continua funcionando. Eu poderia soltar aqui o F8, né? Se eu estou com o F8 ligado, na verdade, né? Então vamos mover. Vou selecionar o meu objeto, Enter, vou clicar no ponto de referência. Se eu estou com o F8 desligado, veja o que acontece, né? O F8 está desligado, eu posso mover a minha figura. O importante é determinar o ponto de referência. Olha, o ponto de referência está preso, né? Ele fica preso ao clicar, né, nesse ponto de referência. Qual que é a importância disso? A importância é que eu determino, né, os pontos. Digamos que eu quero criar uma linha de referência. Ó, eu construo uma linha com o F8 ligado e eu quero mover esse objeto. Então, Move, Enter, seleciono o objeto, Enter, clico num ponto de referência, por exemplo, Midpoint, e vou mover até o ponto final. Tá? Então eu consigo mover o meu objeto alinhado. M, Enter, seleção objeto, Enter, clico num ponto final de referência e vou mover até o ponto final. Tá? E posso apagar a minha linha de referência. Agora vejamos. Da mesma forma que o comando Move, nós temos o comando Copy. O comando Copy, basta digitar CP, tá? E dar Enter. Ou eu posso digitar o comando CO. O AutoCAD atende os dois, né? CO como CP, Enter. E aí, da mesma forma, eu vou selecionar o objeto, selecionar o objeto,
Vou dar um Enter. E agora eu quero copiar esse objeto. Novamente, eu preciso de um ponto de referência a partir do ponto que eu estou copiando. Então eu quero copiar esse objeto a partir desse ponto. Tá? E é interessante a gente copiar com uma determinada conhecimento. Digamos que o meu painel solar aqui, que tem essas dimensões passadas pelo fabricante, na hora de ser montado, tenha um espaçamento aí de 4 milímetros, 5 milímetros, né? Um espaçamento de 5 milímetros. Então, se eu estou copiando a partir desse ponto de referência, né, meu ponto de referência está aqui, e eu quero que o próximo painel tenha 5 milímetros de 5 milímetros de espaçamento, o que eu faço? Olha, então esse ponto de referência ele vai ter que andar todo o meu painel mais 5. Como eu sei que as dimensões dele na largura aqui é de 1134, eu vou digitar 1134 mais 5. Então eu vou digitar nessa direção 1139. Quando eu faço isso, tá, e dou um zoom, eu garanto que tem aqui 5 milímetros de espaçamento. Novamente, eu vou copiar, tá? Eu vou dar o comando copy, CO, enter, e aí eu quero selecionar todo o meu objeto. Veja, eu tive que aproximar aqui, ó, para poder pegar a partir daqui, tá? Olha o recurso, selecionei todo mundo, só que eu selecionei agora só meu painel aqui da direita. Vou dar um enter, depois de selecionado o objeto eu tenho que dar enter. Ele pede um ponto de referência, por exemplo, agora, já que eu sei que tem aqui, e se eu pegar o meu ponto de referência agora, o segundo painel? Tá? Peguei o segundo painel e vou copiar até aí o meu ponto final. Tá? Poderia pegar aqui o meu segundo painel até o ponto inicial. Olha lá o que acontece. Ponto inicial. Estou copiando várias vezes. Tá? E dou enter finalizando, né, o comando copy. Veja, estou com meus painéis aqui, iniciando aqui uma cópia, todo mundo com espaçamento de 5 milímetros. Então esse espaçamento vai ser definido aí de cada projeto. Tá? Vou apagar todos aqui novamente. Vou apagar todo mundo, ó, aproximei, tá? Apaguei, tá? E vou digitar o comando copy. Digamos que eu quero 10 milímetros, né? Então vou dar o comando copy, vou selecionar o meu objeto, dou enter, clico num ponto de referência, e esse ponto de referência, né, vai andar todo o meu trabalho, né, que é 1134 mais 10. Então 1134 mais 10 vai dar 1144. E aí eu tenho 10 milímetros de espaçamento. Como é que eu sei se tem 10 milímetros de espaçamento? Posso vir aqui já no measure, tá? Que é uma reguinha que ele me dá, mostrando aqui o meu espaçamento entre eles. Tá? Então conseguimos ver aí o espaçamento, né, as distâncias. Conseguimos tudo aqui com a opção measure. Ok? Vou cancelar com ESC. Tá? Então vimos aí o comando move, mover, e o comando copy. Digamos que eu vou copiar novamente agora. Copiar novamente apenas um painel. Tá? Apenas um painel. Agora eu tenho que aproximar, né? Selecionar apenas um painel. Vou dar enter. Tá? E agora eu vou copiar. Agora eu vou copiar aleatoriamente. Tá? Copiei aleatoriamente, dou enter. Vamos aprender agora o comando rotate, rotacionar, né? Vimos o comando move, que é apenas a letra M. Vimos o comando copy, que de copiar o objeto. E agora vamos rotacionar um objeto. Né? Eu posso clicar exatamente aqui, né? Mas eu vou digitar a letra RO de rotação e dou enter. Quando eu faço isso, da mesma maneira, eu vou tocar de pad para selecionar o objeto. Digamos que eu queira rotacionar esse objeto aqui. Ok. Depois de selecionar, eu dou enter. Não posso esquecer de dar enter. Feito isso, o AutoCAD pede novamente um base point, especificar base point. No caso do rotate, o base point é o meu eixo de rotação. Aonde que a figura, né, essa figura que foi selecionada, aonde que ela vai rotacionar. Se eu clicar aqui, esse será o meu eixo de rotação. Se eu clicar à esquerda, o meu eixo de rotação muda. Se eu clicar aqui mais ou menos no centro, o meu eixo de rotação será aqui. Então, o base point ele é importante para saber onde você vai estar rotacionando. Vamos rotacionar então aqui a partir desse ponto. Né? Aqui vai ser o meu eixo. E eu vou desligar o F8 para visualizar melhor. Veja, tá? Eu estou rotacionando a partir desse ponto. O que eu preciso destacar aqui? Que se eu quero rotacionar no sentido horário, eu posso digitar um valor de ângulo, né, no meu sistema cartesiano negativo. Então, por exemplo, ele está aqui, ó, 0 graus, 90 graus,
180 graus, 270 abaixo. Então esse sentido anti-horário, ele é positivo. Se a gente lembrar aí dos ângulos, né? 0 graus, 90 graus, 180, 270, né? E valores intermediários, né? Por exemplo, 30, 45, 60, né? 90, 120, 150, né? Então, nesse sentido, anti-horário é positivo. Se eu quero retorná-lo, vai ser negativo, valores negativos. Por exemplo, aqui, menos 30 graus, menos 45, menos 60, menos 90. Então, vai depender do que nós queremos fazer. Importante é isso aí. Digamos que eu queira rotacionar 30 graus. Basta eu digitar o valor do ângulo, 30, e dar Enter. Então ele rotacionou a partir desse ponto. Novamente, chamo o comando RO, seleciono o objeto, Enter, e vamos aqui agora rotacionar a partir desse ponto. Aliás, vou pegar esse ponto aqui e vou rotacionar menos 30. Menos 30. Menos 30. Aí ele voltou, né? Porque nós tínhamos feito 30 e voltou. Só que agora é como se ele tivesse movido, né? Porque ele tinha pegado o ponto inicial aqui de rotação e agora passou o ponto para o outro lado. Então esse é o comando Rotate, né? Chamo o comando RO, dá Enter, seleciono o objeto, dá Enter, escolhe um ponto de referência, por exemplo, aleatório aqui, e um valor de ângulo, por exemplo, 90 graus. 90 graus. Tá? Então, rotacionei meu módulo aqui, meu painel solar, como se fosse meu painel solar aqui, no formato paisagem. Né? Feito isso, eu posso copiar. CP, da mesma forma, né? Ele tem nesse lado aqui 1134, então eu vou copiar aqui com um espaçamento de 10 milímetros, novamente, vou ligar o F8 e vou colocar 1144. Ele vai ter aquele espaçamento de 10 milímetros. Né? Então isso vai depender do seu trabalho, ok? Vimos então o comando Move, vimos o comando Copy, vimos o Rotate. Bom, e se eu quiser agora aumentar e diminuir essa figura realmente, porque não, aqui é só um zoom, né? Aumentar e diminuir com um zoom. Se eu quiser realmente aumentar, duplicar esse painel, ou reduzir esse painel, aí nós vamos usar o comando Scale. Comando Scale, tá aqui, esse camarada aqui, comando Scale, abreviação letra S e C. Então vamos copiar aqui, ó. Vou chamar o comando Scale, desculpa, vou chamar o comando Copy primeiro, seleciono o objeto que eu quero copiar, só o primeiro de cima, dou Enter, vou copiar aleatoriamente aqui, e agora nós vamos fazer o que? Usar o comando Scale, da mesma forma, chamo o comando Scale, SC e dá Enter, seleciono o objeto e dá Enter, e escolhe um ponto a partir de onde será aumentado ou diminuído. Por exemplo, vou escolher esse canto aqui. Quando eu escolho esse canto, veja, eu posso diminuir ou mexendo com o mouse, né, ou aumentar. O importante é saber o fator de escala. É exatamente isso que o AutoCAD me pede nesse momento. O AutoCAD pede para especificar um fator de escala. Então é um valor de referência. Esse valor de referência, ele será um valor para aumentar qualquer valor acima de 1. Então, por exemplo, eu quero aumentar 2 vezes, eu digito 2. Eu quero aumentar 3 vezes, eu digito 3. Quero aumentar 10 vezes, digito 10. Quero aumentar 100 vezes, digito 100. Então, eu vou aumentar aqui 2 vezes, eu vou digitar 2 e ele vai duplicar. Ele vai duplicar esse tamanho. Eu posso copiar novamente a minha figura, comando Copy, copiar aqui de forma aleatória. E se eu quiser reduzir? Bom, a maneira mais fácil de reduzir é usar o recurso também de fator de escala com a divisão. Por exemplo, chamo o comando Scale, seleciono o objeto, vou dar um Enter, e agora escolho um ponto, pegar aqui a partir do midpoint, e eu quero reduzir pela metade. Como é que eu faço para reduzir pela metade? Eu vou digitar 1 e a barra do teclado, né, que é a divisão, 1 dividido por 2, por exemplo. Quando eu faço isso, o AutoCAD já entende que eu estou reduzindo pela metade, que na verdade voltou para o tamanho original. Tá? Eu aumentei, depois diminuí. Novamente, se eu quero reduzir isso aqui 10 vezes, quero reduzir esse módulo aqui 10 vezes, então eu vou digitar Scale, dou Enter, seleciono o objeto, dou Enter, escolho um ponto de referência, por exemplo, esse ponto aqui de referência, a partir do qual ele vai aumentar ou diminuir, e eu quero reduzir 10 vezes o objeto original.
Então eu vou digitar 1 barra de divisão 10. Quando eu faço isso, ele reduziu o meu objeto 10 vezes. Ok, vimos então o comando move, tá? Nessa aula vimos o comando move, vimos o comando copy, cp, enter, tá? Vimos o comando rotate, ro, seleciona o objeto, um ponto de referência e rotação, tá? Vimos o comando scale, sc, tá? Vimos o comando scale, de aumentar ou diminuir o nosso objeto, tá? Próxima aula, então, vamos fazer uma revisão aí dos demais comandos do AutoCAD, os comandos básicos do AutoCAD, ok?